Oi, pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas, mais uma aula do nosso mini curso de Direito de Família, hoje para falar sobre presunção de paternidade. Vamos lá? Bom, nós temos aí no nosso Código Civil, no artigo 1597, incisos 1 a 5, as disposições sobre presunção de paternidade. Essas presunções previstas no 1597 de paternidade, elas se referem a pessoas casadas. Ou seja, só existe presunção de paternidade no casamento. Não existe presunção de paternidade na união estável. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Porque o 1597 ele fala bem claro, né? Que presumem-se havidos na constância do casamento, tá. Então, primeira coisa, presunção de paternidade não tem na união estável e sim no casamento. Então, entre companheiros, se surgir uma situação como essa, de haver dúvidas a respeito de quem é o pai, ou para poder registrar essa criança, vai ter que ser feito, ou se o pai se recusar, por exemplo, ou falecer, tem que ser feito uma ação judicial, via de regra, para provar a paternidade dessa criança e aí conseguir fazer o registro. Essa presunção de paternidade se baseia em alguns fatos. A primeira presunção colocada é em relação ao tempo. Então, o que o legislador pensou? Presumem-se havidos na constância do casamento os filhos. Aí vem a primeira situação. Se nascidos, pelo menos, em até 180 dias após o casamento. Aqui, o legislador levou em conta o tempo mínimo que deve ter uma gravidez para que essa criança seja viável. Muito embora hoje, gente, na modernidade, você tenha situações em que uma gravidez de, por exemplo, 5 meses pode acarretar, ou uma criança pode nascer com uma gravidez de 5 meses, ficar na UTI neonatal e se recuperar e ser viável. Porém, nosso código, vamos lembrar, tramitou 28 anos no Congresso. Então, ele colocava como viável a gravidez de aspas, 6 meses, hoje todo mundo fala em semanas, que equivale mais ou menos a 180 dias. Então, se essa criança nascesse no mínimo em 180 dias após o casamento, ela era presumidamente do marido. Mas, e se ela não for do marido, for de outro? Bom, ainda que ela seja filha do padeiro, nasceu na constância do casamento, a partir de 180 dias, o pai é o marido. Para que ele possa não registrar essa criança, isso não vai ter como, sendo casado, ele tem que registrar. Se ele tiver dúvidas, tem que entrar com uma ação negatória de paternidade, que vai ser objeto de uma outra aula nossa, tá? Então, primeira coisa, 180 dias. Segundo parâmetro que o nosso legislador usou, foram os 10 meses de gestação. Para qual limite? Então, presume-se nascidos ou havidos na constância do casamento as crianças, os filhos nascidos em até 10 meses depois de terminada a relação conjugal. Esse terminada relação conjugal, gente, pode ser pelo divórcio, pode ser pela morte, pode ser pela anulação do casamento. Ou seja, digamos que você divorcia da sua mulher e tal, aquela coisa, divorcia, ficou triste, chateado. Antes de vocês assinarem o divórcio, do divórcio ser decretado, de vocês irem para audiência ou para o cartório, vocês têm uma noitada ali de tipo nostálgica, de despedida. Imaginemos que a mulher engravida nessa noite. E aí vocês assinam o divórcio, então aí 1 mês e meio depois ela fala, tô grávida. Qual eu com isso? Eu divorciei de você. Pois é. Se essa criança nascer em até 10 meses depois de terminada a sociedade conjugal, ou seja, depois do divórcio, o pai é o ex-marido. Mas que absurdo, tá? Duralex, sed lex. Essa é a lei. Então, se ele, por acaso, achar que não é o pai dessa criança, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que entrar novamente com ação negatória de paternidade para ele poder retirar o nome dele da certidão de nascimento dessa criança. Então, num primeiro momento, essa presunção de paternidade inicial, que a gente verifica no 1597, é com relação, então, ao tempo da gestação. Então, o legislador utilizou a ciência para poder demonstrar aí a viabilidade ou não dessa criança e se era possível nascer na constância do casamento e ser viável. Nesse caso, então, nesses parâmetros iniciais, ou seja, crianças nascidas em pelo menos 180 dias do início do casamento ou até 10 meses depois de terminada a sociedade conjugal, esses filhos são do marido. Para fechar essa primeira parte, sobre a presunção de paternidade, pessoal, olha só.
existe uma questão muito importante aí, que é o seguinte: se por acaso a mãe estiver grávida, a mulher, o cônjuge estiver grávida, e o marido falecer, por exemplo, no 6º mês de gravidez dela, mas eles já são casados, por exemplo, há 1 ano, 2 anos, essa criança vai nascer 3 meses depois do falecimento do marido. Essa criança é do marido morto? Sim, porque a lei não especifica se o casamento terminou pelo divórcio ou pela morte. Nas duas situações, nasceu na constância ou foi concebida na constância do casamento, nasceu dentro desse prazo, o pai é o marido. Nasceu em 10 meses até terminada a sociedade conjugal, a morte é uma das situações que termina a sociedade conjugal, essa criança será do marido. Portanto, ainda que o marido seja morto, pelo prazo colocado na presunção de paternidade do 1597, o marido morto será o pai da criança. Se não for, a família pode ingressar com algum tipo de ação, dizendo que não é o filho? Não pode. Por quê? Essa ação, ela é personalíssima. Só quem pode mover esta ação é o marido para negar os filhos de sua mulher. Então, essa é uma questão que nós vamos deixar para a aula sobre negatória de paternidade. E com relação à presunção inicial, com relação aos prazos, são esses os prazos colocados pelo 1597. Na nossa próxima aula sobre a presunção de paternidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros aspectos que são os casos de presunção, quando eu tenho inseminação artificial, porque eu tenho vários tipos e várias situações. O assunto é polêmico, é um assunto interessante e nós vamos tratá-lo, então, em especial, na próxima aula do nosso mini curso de Direito de Família. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa sua curtida, continue acompanhando o nosso canal, continue acompanhando nossos vídeos. Todas as aulas anteriores do nosso mini curso de família estão disponíveis lá no nosso canal Direito com Elas. Beleza, pessoal? Continue divulgando o nosso canal aí para os seus colegas, que a gente vem tentando, com uma linguagem tranquila, uma linguagem didática, falar um pouquinho mais de direito para vocês. Beleza, pessoal? A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Um beijo. Até lá.